Milionário surpreende ao ajudar empregada e faxineira sem nem para comprar pão. São Paulo nunca dorme, mas naquela manhã cinzenta, uma cena inusitada parou a rua movimentada. Mariana, mãe solteira de gêmeas, caminhava com passos apressados, os olhos cansados e o coração apertado. Suas mãos trêmulas seguravam a pequena mão de Alice, enquanto Lara puxava a outra, todas olhando para a padaria na esquina, admirando os pães doces que brilhavam na vitrine. O problema? Mariana não tinha um centavo sequer no bolso, nem para comprar um pão. A fome apertava, o frio batia no rosto e a vergonha queimava no peito. De repente, do nada, um homem elegante, rosto tranquilo e sorriso leve, interrompeu a cena. Rafael, um jovem milionário conhecido por sua discrição e generosidade, estava parado ali. De terno impecável, olhos que pareciam enxergar mais fundo que a superfície agitada da cidade. Ele se aproximou com um gesto simples, mas que naquela manhã significava o mundo. Tirou a carteira do. Mariana sentiu o rosto queimar ao receber o pacote quente. Alice e Lara, deslumbradas, não desviavam o olhar daquele homem, que apareceu como um anjo inesperado. Em meio ao barulho do trânsito, podiam ouvir sussurros e murmúrios. Ele pagou o pão por elas, sem nem hesitar. Um momento simples, mas carregado de uma força rara num mundo que parecia só virar as costas para quem mais precisava. Mas aquela surpresa, intensa e praticamente mágica, logo trouxe um outro ar. Perguntas, dúvidas, um mistério que começava ali. Quem era Rafael realmente? Por que escolher ajudar justamente Mariana? O que movia esse gesto tão generoso? Essa conexão imediata deixou no ar um suspense inexplicável, e dentro de Mariana, uma faísca de esperança que lutava para não se apagar diante da dura realidade que a empurrava para o fundo. Ela sabia que o pior estava por vir. Wagner, o ex-marido que sumiu da vida delas, reapareceria trazendo ameaças, exigindo a guarda das gêmeas, tentando destruir o Eque. Mas, por enquanto, a imagem daquela mãe, das meninas e do estranho bondoso fica gravada. Um instante raro onde uma ajuda simples teve o poder de começar a mudar tudo, ou de escancarar uma nova batalha. O que virá a seguir? Que segredos Rafael esconde? E que forças Wagner trará para esse jogo de emoções tão delicado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A cena daquela manhã parecia que ia ser só. O calor do pão ainda se fazia presente nas mãos dela, enquanto Alice e Lara saboreavam a doçura com sorrisos largos, esquecendo por um instante a frieza do mundo. Mas o que Mariana não sabia é que o dia ainda tinha muito a revelar. Quando foram em direção ao parque próximo para se aquecer no sol tímido, uma figura surgia ao fundo. Wagner, o ex-marido, com o olhar perdido e carregado de raiva, chegou rapidamente ao local. Mariana parou, o coração disparou. Ela não esperava encontrá-lo ali, tão perto. A segurança que começava a sentir, com a ajuda inesperada de Rafael, ficou ameaçada. Olha quem voltou para a cidade, Wagner gritou, a boca retorcida em um sorriso sarcástico. Os olhos de Mariana encontraram os dele e ficaram presos na troca de energia pesada. Alice e Lara, percebendo a tensão, seguraram as mãos da mãe, sentindo a mudança no ar. Você não tem nada a fazer aqui,
Mariana respondeu, tentando controlar a voz que quase falhou. Tire as suas mãos de perto das Mini. Wagner deu um passo à frente. Os olhares de alguns transeuntes se voltaram para eles. Era como se o mundo tivesse congelado. Vou vê-las, elas são minhas filhas também. E você sabe que tem um lado sujo nessa história, não sabe? As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Mariana, confusa, olhou para as filhas e aí tudo desmoronou. Sombras do passado voltaram, os gritos, as ameaças, o medo de perder tudo. E entre esse turbilhão, a presença de Rafael, que havia trazido um sopro de esperança, se esvaía, como se o próprio sol se escondesse atrás de nuvens escuras. Eu não vou deixar você levar elas, não de novo. Mariana gritou, sem se importar com quem mais estivesse escutando. Então, uma explosão de risos ecoou ao fundo. Rafael, que até então havia assistido em silêncio, decidiu intervir. Ei, tudo bem, calma, ele começou, ao se aproximar. Mas a palavra calma saiu mais como um desafio ao encarar Wagner. Nesse momento crítico, um celular toca. Um vibra forte, quebrando a tensão. Era o celular de Wagner. Ele hesita, faz uma careta ao olhar a tela, e a expressão, normalmente maliciosa, mudou para uma expressão de choque. Mariana notou a mudança. Wagner olhou para ela, depois, lentamente, para as meninas. Essa não pode ser, murmurou, como se estivesse em choque. Ele atendeu. A voz que saiu do outro lado parecia familiar, e os olhos de Wagner se arregalaram. O que você está dizendo? Não pode ser verdade, ele disse com a voz tremendo. Mariana se aproximou, a curiosidade a puxando, mas o medo também. O que poderia ser tão impactante para fazer aquele homem perder a linha? A conversa prosseguiu, e cada palavra fazia o ar ficar mais pesado. Wagner, agora com a expressão pálida, soltou o celular, que caiu com um estrondo no chão. Não é possível, ele repetiu. E naquele momento, um silêncio aflitivo tomou conta do espaço. Mariana sentiu a adrenalina correr nas veias. A incerteza da situação pulava de um lado para o outro. Por um instante, o plano de ajudar as meninas se misturou com o desespero da revelação que pairava no ar. Wagner, o que aconteceu? Sua voz tremia. Ele apenas olhou para ela. E em seus olhos havia um misto de horror e talvez uma pitada de alívio. A verdade é mais profunda do que você imagina, Mariana. Não dá para reescrever o passado, mas isso pode mudar tudo o que você conhece. E enquanto as palavras pairavam no ar, a verdade começou a se desenrolar, como se um novo caminho se abrisse. Um caminho cheio de segredos, de revelações, e de escolhas que Mariana nunca imaginou que teria que fazer. Como se em um momento o chão sob seus pés se abrisse e a realidade se tornasse um labirinto intrigante e escuro. O que poderia estar dizendo? Quais segredos estavam prestes a vir à tona? E a figura altruísta de Rafael? Que papel ele teria nesse novo emaranhado? O que quer que vinha pela frente, Mariana sabia que nada seria como antes. Mariana não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Wagner, com o rosto pálido e as mãos trêmulas, tinha finalmente rompido o silêncio. Mas as palavras dele eram como bombas. A verdade é meu. O que isso significava? O ar ao redor parecia pesado, como se um manto de mistério tivesse se instalado entre eles. Rafael, que antes parecia calmamente observador, agora estava tão perto que Mariana podia sentir a sua energia. Ele olhou para Wagner, os olhos estreitados, tentando entender a gravidade da situação. Ele nem piscava, apenas aguardava o próximo movimento. A tensão era tanta que Mariana podia ouvir o bater acelerado de seu próprio coração, o som ecoando em seus ouvidos. Wagner respirou fundo. Não sei se vou conseguir viver com isso, ele murmurou, e a expressão dele se transformou em desespero. Mas eu não posso deixar você ser a única. Os transeuntes pararam, alguns o chiando baixinho, enquanto outros erguiam celulares, filmando ou tirando fotos da cena explosiva. Do que você está falando? Mariana quase gritou.
a frustração crescendo em seu estômago. O que você pretende fazer? O pânico a consumia. E as meninas? O que elas pensariam disso tudo? Você não pode simplesmente levar as gêmeas e me excluir da vida delas. Você sabe que não foi assim que as coisas aconteceram. Ele falou, lentamente, como se cada palavra estivesse sendo retirada de um lugar profundo, doloroso. E aí, de repente, ele se virou, olhando para o céu nublado, como se buscasse respostas nas nuvens. E se eu te dissesse que Alice e Lara não são suas filhas? Elas são minhas. Um frio cortante subiu pelo corpo de Mariana. As palavras dele cortaram como vidro. O que ele estava dizendo? Como você se atreve? Gritou ela. Mas a dúvida começou a se enraizar. O que ele queria dizer? E se havia algo ali que ela não sabia? E se a única razão pela qual você tem a guarda delas é porque eu não estava aqui? Os olhos de Wagner estavam brilhantes, mas não era apenas raiva que ela via. Era um lampejo de algo mais profundo, um rancor que vinha de uma ferida não cicatrizada. Você acha que é a única que sofreu? Que é a única que passou por dificuldades? Mariana mal conseguia respirar. As palavras dele estavam retumbando em sua cabeça, reinterpretando tudo o que ela achava que conhecia. Não pode ser verdade. Ela sentia as pernas traquejarem. Havia algo naquele olhar, uma verdade escondida. Logo a murmuração da multidão foi sacudida por um grito. "Olha ali!" alguém exclamou. E as atenções se voltaram para a esquina da praça. Uma mulher, desconhecida para Mariana, estava se aproximando. A expressão no rosto dela era de urgente determinação. O que ela queria? Rafael, percebendo a mudança na atmosfera, foi mais rápido que Mariana. "Quem é você?" Ele fez a pergunta em um tom firme, mas a mulher não se deixou abalar. "Desculpem interromper, mas eu sou a mãe de Alice e Lara." As palavras atravessaram o espaço como um raio. Mariana ficou paralisada. "Mãe? Como assim, mãe?" A confusão tomou conta do ar, e ela percebeu a fragilidade de sua própria realidade. Olhou para Wagner, depois para Rafael. O que estava acontecendo? "Vocês precisam ouvir isso", continuou a mulher, aproximando-se ainda mais, sua presença se tornando cada vez mais dominante. Cada um ali sentiu a gravidade daquele momento. A verdade poderia ser mais devastadora do que o que se imaginava. E enquanto Mariana tentava processar a avalanche de revelações, uma certeza esmagadora a atingiu. Tudo o que pensava que conhecia estava em colapso, e o mundo ao seu redor começou a parecer um vasto emaranhado de mentiras e segredos. O que mais estava escondido nas sombras da sua vida? O que mais ela não sabia? A mulher só olhava para as gêmeas, e o olhar dela estava repleto de amor e dor. Mariana sentiu uma mistura de medo e esperança. Havia uma batalha prestes a começar, e ela não sabia como sair vitoriosa. A mulher se aproximou ainda mais, seu olhar fixo nas gêmeas. Mariana sentiu o queixo tremer. A revelação de Wagner tinha sido devastadora, mas agora isso. A mãe de Alice e Lara? O coração dela parecia uma bomba prestes a explodir. "Sim, sou eu. Me chamo Ana", disse a mulher, a voz firme, como se estivesse pronta para aquela luta. "Eu fui obrigada a deixá-las. Não tive escolha." Os transeuntes agora estavam em volta. A tensão na multidão podia ser cortada com uma faca. O murmúrio crescia à medida que ela falava. "Eu não sabia que o Wagner tinha voltado. Eu estava em um lugar onde ninguém poderia me encontrar." Mariana trocou olhares com Wagner, a incredulidade estampada no rosto. "Como você pode aparecer agora, depois de todo esse tempo?" "Porque agora eu tenho que. A verdade precisa ser revelada." O olhar de Ana estava repleto de dor e determinação. Ela segurava um envelope amarelado nas mãos, como se fosse a chave de tudo.
Eu tenho documentos, provas de que elas também são minhas filhas, não só suas. Mariana sentiu uma onda de emoções a invadir. Medo, confusão, raiva. A multidão se espremia mais perto, curioso, alguns gravando a cena. Rafael, ao seu lado, não tirava os olhos de Ana. Ele parecia igual a todos ali, tentando fazer sentido daquela avalanche de informações. Você não pode fazer isso, não pode simplesmente vir e destruir a vida delas de novo, disse Mariana, a voz embargada. Você não estava lá quando eu precisei. O tempo pareceu parar, enquanto cada palavra selava uma ferida. Ana respirou fundo. Eu sei, Mariana. E eu sinto muito. Mas eu sou a mãe delas. Eu as amo e não posso mais ficar em silêncio. Wagner, inquieto, pisoteou o chão. Isso não faz sentido. Eu nunca soube disso. Como você se atreve a aparecer nesse momento? Eu estava tentando proteger vocês, salvar suas vidas. Agora entenda, eu não poderia expor minhas filhas ao perigo que eu enfrentei. A voz de Ana ficou mais firme. Mas eu não posso deixá-las agora. Não posso. Olhe e as gêmeas, percebendo as emoções à sua volta, olharam de uma para a outra. Alice segurou mão de Lara, ambas assombradas, sem saber a gravidade da situação. O clima pesou ainda mais, e então o silêncio foi quebrado por um grito repentino. Socorro! Todos se viraram, e uma jovem correndo, com o rosto pálido, caiu na calçada. A multidão se agitou, as vozes misturando-se em confusão. Ela está machucada! Alguém ajuda! Mariana instintivamente correu em direção à moça, seguida por Rafael. O que estava acontecendo? A dor e as vozes do momento anterior se desvaneceram em um turbilhão. Ela precisa de ajuda. Mariana se agachou ao lado da jovem que tremia. O que aconteceu? A moça, com os olhos marejados, balbuciou. Tinha um carro. Eu vi um homem sair dele e ele estava atrás de você, Mariana. Um frio percorreu a coluna de Mariana. O que estava acontecendo? Ana olhou com os olhos arregalados, como se tudo tivesse tomado um rumo inesperado. Ele te viu. Precisamos ir. Todos vocês. A urgência na voz da jovem era clara. Era como se um novo tipo de terror tivesse chegado, transformando aquela manhã em um pesadelo. Mas o quê? Mariana começou. Mas Rafael já estava puxando-a de volta. Seus olhos mostravam preocupação. Não podemos ficar aqui. Precisamos de um lugar seguro. A multidão começou a dispersar, mas as palavras de Ana ecoavam na mente de Mariana, juntamente com a possibilidade de quem poderia estar atrás dela. Ela não só teria que lidar com a verdade sobre as gêmeas, mas agora com uma nova ameaça à sua família. A verdade estava prestes a se desdobrar de maneiras que ela nunca poderia imaginar. E o que mais viria à tona? Mariana estava absorta em tudo o que acontecia ao seu redor. O pânico que sentia na busca por uma resposta à nova verdade a esmagava, mas uma nova voz interrompeu seu turbilhão. Sinto muito por tudo isso, mas as meninas precisam saber a verdade, disse Ana, a mulher que se apresentara como a mãe de Alice e Lara. Seu tom agora era de urgência e firmeza. Mas o que? Mariana estava à beira do desespero, a adrenalina pulsando em suas veias. Alice e Lara, confusas, olhavam de uma para a outra, sem entender o porquê das lágrimas nos olhos da mãe. O mundo parecia girar rápido demais, os sons se misturando, formando uma sinfonia caótica de murmúrios e vozes. Eu não posso mais ficar calada. O que você não sabe, Mariana, é que eu não sou apenas a mãe delas. Ana hesitou. Eu sou a única mãe delas que pode realmente protegê-las. No que você está se metendo? Wagner processou as palavras e apertou os punhos. O pânico em seu olhar estava misturado a um sentimento indescritível, talvez de arrependimento, ou de uma verdade que o atingia em cheio. Ana se aproximou ainda mais, o vento fazendo seus cabelos dançarem ao redor do rosto.
Eu não fui apenas forçada a deixar as meninas. O que realmente aconteceu naquela época estava ligado a você. E assim, ela apontou o dedo na direção de Wagner. Confusa e atordoada, Mariana piscou ao perceber a tensão explosiva entre os dois. Como você se atreve a insinuar algo de nós? Você não estava presente. Mariana gritou, segurando a mão de Alice com força. Porque a verdade é, Wagner, você também tem um passado que estava escondido. Um passado que se entrelaça com o meu, disse Ana, quase em sussurro. O chão parecia ceder sob os pés de Mariana. A multidão ao redor balançava, como se todos estivessem esperando a próxima bomba explodir. A mulher não parou. Você não sabe que a razão pela qual eu tive que sair foi por causa de você. Você e suas promessas quebradas. Wagner deu um passo para trás, seu rosto desbotando. Isso não faz sentido. Faz muito sentido, Wagner. E agora o que você vai fazer? Acha que pode continuar escondendo essas coisas enquanto vive na mentira? Ana estava furiosa, a voz crescente como possíveis trovões se formando no céu. Um silêncio profundo tomou conta. Mariana não sabia onde se colocar. Seu corpo estava em pé, mas a mente voava. Eu não vou deixar que ela leve as meninas para longe de mim. Não sem uma luta. Ora, e se eu lhe dissesse, Mariana, que eu fui a única que salvou as meninas uma vez? Que o que você acha que sabe sobre Wagner não é tudo? Ana disse. Seu olhar era intenso, como se estivesse revelando algo monumental. Nesse momento, um homem emergiu da multidão. Ele usava um capuz e uma jaqueta escura. A presença dele fez o coração de Mariana disparar. Ele parecia procurar alguém, e então seus olhos se encontraram. É melhor você sair daqui, Ana, o homem disse com uma voz rouca. Eles não podem saber. Quem é você? Mariana perguntou, confundida e com medo. Apenas alguém que sabe o que realmente está acontecendo, respondeu o homem. E então ele puxou o envelope de dentro do casaco e atirou na direção de Ana. O envelope se despedaçou ao aterrissar, revelando documentos que dançaram na brisa. Mariana sentiu um nó na garganta, suas mãos trêmulas enquanto as folhas voavam. O que é isso? Ana olhou abismada para os documentos. Sua expressão mudou de raiva para terror. Não, isso não pode ser verdade. Agora vocês vão ter que decidir, disse o homem, olhando para todos. Decidir se vão correr ou enfrentar a verdade que pode destruir tudo o que pensam saber. E conforme o pânico crescia no coração de Mariana, a revelação que estava prestes a se desenrolar era ainda mais profunda do que ela poderia imaginar. A única coisa que restava era um futuro incerto, repleto de segredos, que agora ameaçavam não apenas sua luta pela guarda das gêmeas, mas tudo o que ela acreditava sobre seu passado e sobre quem realmente eram as gêmeas. E Mariana estava abalada, o mundo ao seu redor desmoronando. O homem misterioso tinha se tornado o centro de uma tempestade e a tensão estava palpável. A última frase de Ana ecoava na mente dela. Cada palavra fazia seu coração disparar, como se estivesse prestes a estourar. O que significava tudo aquilo? Enquanto ela tentava compreender a enormidade daquela revelação, um grito cortou o ar. Era um grito angustiado, que vinha da multidão. Socorro! Ele está vindo! Uma mulher, com os olhos arregalados e o rosto pálido, corria na direção deles, quase tombando em cada passo. Mariana virou a cabeça, seus instintos gritando. Era como se o tempo tivesse parado. O coração dela disparou, e as lágrimas threatened to escape. O que está acontecendo? Ela perguntou, sua voz saindo tremida. Ele está atrás de você, Mariana. O homem de capuz. Ele não é um estranho. A mulher estava ofegante, o desespero em seu olhar. Ele é parte do passado. Mariana sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que mais poderia acontecer? Ela estava presa em um turbilhão de emoções e perguntas. O homem de capuz olhou furtivamente para trás, como se esperasse ser seguido.
Seus olhos, cobertos pela sombra do capuz, não revelavam nada. Mas Mariana sentiu que ele estava observando cada movimento dela. Quem é ele? Ana perguntou, sua voz agora baixa e carregada de temor. O clima ficou mais denso, como se a atmosfera estivesse a ponto de explodir. Uma pontada de medo se espalhou pelo corpo de Mariana. Como você sabe disso? Ele esteve me observando. Eu vi. Ele é perigo. A mulher explicou, mas Mariana já estava cheia de perguntas. O que ele queria? E por que isso estava acontecendo agora? A situação não poderia ficar mais complicada. Provavelmente ele quer as meninas, Wagner gritou, perdendo a calma. Sua face um redemoinho de raiva e confusão. Ele não vai levar ninguém, não se atreva. O olhar de Mariana se fixou no homem. O que seria tão importante para ele que ele estava disposto a tudo para descobri-lo? Ela sentiu a adrenalina subir e um frio na espinha. O mundo que antes parecia um oceano de escolhas agora se reduzia a essa figura obscura e ameaçadora. Antes que pudesse pensar, ele deu um passo à frente, olhando com determinação. Mariana, você não tem ideia do que está envolvido, disse o homem com uma voz rasgada que parecia vir de outra dimensão. A voz era familiar, mas não fazia sentido. É hora de você saber da verdade. As palavras dele vibraram no ar, e Mariana sentiu a respiração parar. Ele puxou o capuz, revelando um rosto que a deixaria paralisada. Era alguém que ela nunca imaginaria ver novamente. Um antigo namorado, Lucas, perdido no tempo e na dor que uma vez compartilhavam. O impacto daquela revelação fez seu peito apertar. O que você está fazendo aqui? Perguntou, não acreditando no que via. Eu, disse, partiu. Eu voltei. E preciso que você entenda. As gêmeas, elas precisam saber a verdade sobre a família delas. Não sou apenas um estranho. Eu sou parte delas. Aquelas palavras pesadas caíram sobre Mariana como uma carga insuportável. Como assim parte? Ana praticamente rosnou, a indignação evidente. Os murmúrios na multidão cresceram, a confusão se espalhando entre os rostos curiosos. Não é o que você pensa. Lucas continuou, seu olhar fixo em Mariana. Mas é difícil de explicar agora. Eu não fui embora por escolha, e a situação foi mais grave do que pensávamos. Mariana balançou a cabeça, tentando processar a avalanche de informações. Você sabia de tudo isso? Você estava por perto? O pesadelo estava tomando forma, e ela não sabia como se defender. Sim, eu estive, mas tudo isso é perigoso. Vocês não estão seguras, ele disse enquanto o pânico envolvia o ar. Preciso te contar o que aconteceu. Com os olhares induzidos a um misto de raiva e confusão, as gêmeas seguravam a mão da mãe, sem entender a gravidade da situação. E no meio de tudo isso, outra verdade estava à espreita. Mas Mariana não sabia que a revelação de Lucas, nesse contexto, mudaria fundamentalmente tudo o que conhecia. Quando um carro preto apareceu, parando abruptamente perto deles, o pânico se agravou. As portas se abriram e figuras encapuzadas desceram, como fantasmas de uma história que nunca deveria ter sido contada. Essa é a sua chance de sair desse jogo, gritou um dos homens. A hora de falar é agora, Mariana. Você quer saber o que está em jogo? Vira! E com isso, Mariana percebeu que estava prestes a ver tudo o que acreditava sobre sua vida e seu passado desmoronar. A verdade poderia ser tão devastadora que a escolha de entender poderia custar muito mais do que a segurança das gêmeas. E no momento em que os olhos se cruzaram, uma sombra pairava sobre o futuro delas, levando Mariana a um abismo de incertezas que ela jamais poderia imaginar. E, com o peso das revelações pairando no ar, Mariana se perguntava: o que realmente estava em jogo? E se havia ainda mais segredos enterrados, prontos para emergir nas entranhas de um passado sombrio e intrincado?
Mariana estava abalada, o mundo ao seu redor desmoronando. O homem misterioso Lucas tinha se tornado o centro de uma tempestade, e a tensão estava palpável. A última frase de Ana ecoava na mente dela. Cada palavra fazia seu coração disparar, como se estivesse prestes a estourar. O que significava tudo aquilo? Enquanto ela tentava, era um grito angustiado que vinha da multidão. Socorro, ele está vindo! Uma mulher, com os olhos arregalados e o rosto pálido, corria na direção deles, quase tombando em cada passo. Mariana virou a cabeça, seus instintos gritando. Era como se o tempo tivesse parado. O coração dela disparou e as lágrimas ameaçavam escapar. O que está acontecendo? Ela perguntou, sua voz saindo tremida. Ele está atrás de você, Mariana. O homem de capuz. Ele não é um estranho. A mulher estava ofegante, o desespero em seu olhar. Ele é parte do seu passado. Mariana sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que mais poderia acontecer? Ela estava presa em um turbilhão de emoções e perguntas. O homem de capuz olhou furtivamente para trás, como se esperasse ser seguido. Seus olhos, cobertos pela sombra do capuz, não revelavam nada, mas Mariana sentiu que ele estava observando cada movimento dela. Quem é ele? Ana perguntou, sua voz agora baixa e carregada de temor. O clima ficou mais denso, como se a atmosfera estivesse a ponto de explodir. Uma pontada de medo se espalhou pelo corpo de Mariana. O que ele queria? E por que isso estava acontecendo agora? A situação não poderia ficar mais complicada. Provavelmente ele quer as meninas. Wagner gritou, perdendo a calma, sua face um redemoinho de raiva e confusão. Ele não vai levar ninguém, não se atreva. O olhar de Mariana se fixou no homem. O que seria tão importante para ele que ele estava disposto a tudo para descobri-lo? Ela sentiu a adrenalina subir e um frio na espinha. O mundo que antes parecia um oceano de escolhas, agora se reduzia a essa figura obscura e ameaçadora. Antes que pudesse pensar, ele deu um passo à frente, olhando com determinação. Mariana, você não tem ideia do que está envolvido, disse o homem com uma voz rasgada que parecia vir de outra dimensão. A voz era familiar, mas não fazia sentido. É hora de você saber da verdade. As palavras dele vibraram no ar, e Mariana sentiu a respiração parar. Ele puxou o capuz, revelando um rosto que a deixaria paralisada. Era alguém que ela nunca imaginaria ver novamente. Um antigo namorado, Lucas, perdido no tempo e na dor que uma vez compartilhavam. O impacto daquela revelação fez seu peito apertar. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, não acreditando no que via. Eu voltei, e preciso que você entenda, as gêmeas, elas precisam saber a verdade sobre a família delas. Não sou apenas um estranho. Eu sou parte delas. Aquelas palavras pesadas caíram sobre Mariana como uma carga insuportável. Como assim parte? Ana praticamente rosnou, a indignação evidente. Os murmúrios na multidão cresceram, a confusão se espalhando entre os rostos curiosos. Não é o que você pensa, Lucas continuou, seu olhar fixo em Mariana. Mas é difícil de explicar agora. Eu não fui embora por escolha, e a situação foi mais grave do que pensávamos. Mariana balançou a cabeça, tentando processar a avalanche de informações. Você sabia de tudo isso? Você estava por perto. O pesadelo estava tomando forma, e ela não sabia como se defender. Sim, eu estive, mas tudo isso é perigoso. Preciso te contar o que aconteceu. Com os olhares induzidos a um misto de raiva e confusão, as gêmeas seguravam a mão da mãe, sem entender a gravidade da situação. E no meio de tudo isso, outra verdade estava à espreita. Mas Mariana não sabia que a revelação de Lucas, nesse contexto, mudaria fundamentalmente tudo o que conhecia. Quando um carro preto apareceu, parando abruptamente perto deles, o pânico se agravou. As portas se abriram e figuras encapuzadas desceram,
como fantasmas de uma história que nunca deveria ter sido contada. Essa é a sua chance de sair desse jogo, gritou um dos homens. A hora de falar é agora, Mariana. Você quer saber o que está em jogo? Vira! E com isso Mariana percebeu que estava prestes a ver tudo o que acreditava sobre sua vida e seu passado desmoronar. A verdade poderia ser tão devastadora que a escolha de entender poderia custar muito mais do que a segurança das gêmeas. E no momento em que os olhos se cruzaram, uma sombra pairava sobre o futuro delas, levando Mariana a um abismo de incertezas que ela jamais poderia imaginar. E, com o peso das revelações pairando no ar, Mariana se perguntava o que realmente estava em jogo. E se havia ainda mais segredos enterrados, prontos para emergir nas entranhas de um passado sombrio e intrincado. Mariana estava abalada, o mundo ao seu redor desmoronando. O homem misterioso, Lucas, tinha se tornado o centro de uma tempestade, e a tensão estava palpável. A última frase de Ana ecoava na mente dela. Cada palavra fazia seu coração disparar, como se estivesse prestes a estourar. O que significava tudo aquilo? Enquanto ela tentava compreender, era um grito angustiado que vinha da multidão. Socorro! Ele está vindo! Uma mulher com os olhos arregalados e o rosto pálido corria na direção deles, quase tombando em cada passo. Mariana virou a cabeça, seus instintos gritando. Era como se o tempo tivesse parado. O coração dela disparou e as lágrimas ameaçavam escapar. — O que está acontecendo? Ela perguntou, sua voz saindo tremida. — Ele está atrás de você, Mariana. O homem de capuz. Ele não é o estranho. A mulher estava ofegante, o desespero em seu olhar. Ele é parte do seu passado. Mariana sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que mais poderia acontecer? Ela estava presa em um turbilhão de emoções e perguntas. O homem de capuz olhou furtivamente para trás, como se esperasse ser seguido. Seus olhos, cobertos pela sombra do capuz, não revelavam nada. Mas Mariana sentiu que ele estava observando cada movimento dela. — Quem é ele? Ana perguntou, sua voz agora baixa e carregada de temor. O clima ficou mais denso, como se a atmosfera estivesse a ponto de explodir. Uma pontada de medo se espalhou pelo corpo de Mariana. O que ele queria? E por que isso estava acontecendo agora? A situação não poderia ficar mais complicada. Provavelmente ele quer as meninas. Wagner gritou, perdendo a calma. Sua face um redemoinho de raiva e confusão. Ele não vai levar ninguém. Não se atreva. O olhar de Mariana se fixou no homem. O que seria tão importante para ele que ele estava disposto a tudo para descobri-lo? Ela sentiu a adrenalina subir e um frio na espinha. O mundo que antes parecia um oceano de escolhas agora se reduzia a essa figura obscura e ameaçadora. Antes que pudesse pensar, ele deu um passo à frente, olhando com determinação. — Mariana, você não tem ideia do que está envolvido, disse o homem com uma voz rasgada que parecia vir de outra dimensão. A voz era familiar, mas não fazia sentido. É hora de você saber da verdade. As palavras dele vibraram no ar, e Mariana sentiu a respiração parar. Ele puxou o capuz, revelando um rosto que a deixaria paralisada. Era alguém que a deixaria sem palavras. Lucas, o amor que ela achou que havia perdido para sempre. O impacto daquela revelação fez seu peito apertar. — O que você está fazendo aqui? Perguntou. Mas antes que pudesse processar tudo, a multidão ao seu redor começou a murmurar. Quem é ele? O que ele quer? As vozes se misturavam em um coro de curiosidade e temor. Eu voltei. E preciso que você entenda, as gêmeas. Elas precisam saber a verdade sobre a família delas. Não sou apenas um estranho. Eu sou parte delas. As palavras pesadas vieram como um soco no estômago de Mariana. O que isso significava? Como assim parte? Ana praticamente rosnou, a indignação evidente em sua voz.
A atmosfera estava carregada de tensão, como se cada um dos presentes estivesse segurando a respiração, esperando o próximo movimento. Não é o que você pensa, Lucas disse, seu olhar fixo em Mariana. Mas agora não é só isso. A verdade que estou prestes a revelar pode destruir tudo. Ele citou, como se pesasse cada palavra. As gêmeas também são minhas filhas. Mariana ficou paralisada, o mundo à sua volta se dissolvendo em um turbilhão de cores. Como assim? Seu tom era de incredulidade e raiva. Era impossível. Isso mudava tudo: os sentimentos, a luta pela guarda, a própria identidade das gêmeas. Antes que qualquer resposta surgisse, um novo grito cortou o ar. Cuidado! Uma sombra se lançou sobre eles, e de repente, o homem de capuz apareceu. Ele não estava só. Outros 3 homens surgiram ao seu lado, todos com expressões ameaçadoras. Agora que você se revelou, nós temos que levar isso para o próximo nível, o líder disse, e seu olhar se fixou em Lucas. A verdade não pode ficar conhecida. Você sabe disso. Mariana sentiu um nó se formar na garganta. O que estava acontecendo? O homem de capuz não era apenas um fantasma do passado. Ele era parte de um labirinto de mentiras tecidas ao longo dos anos. Ela olhou para as gêmeas, que estavam paralisadas ao seu lado, sem entender a gravidade da situação. Estamos aqui para acabar com isso de uma vez por todas. O homem avançou, e a multidão começou a se dispersar, as pessoas gritando e correndo na direção oposta. Vocês não vão levar ninguém, gritou Wagner, se colocando na frente de Mariana e das meninas. Lucas deu um passo à frente desafiador. A tensão no ar estava eletricamente carregada. Então, em um movimento rápido e brutal, um dos homens de capuz avançou, e um tiro ecoou pertinho deles. Mariana parou, presa na cena, sua mente paralisada. A bala atravessou o ar e tudo ficou em câmera lenta enquanto a realidade desmoronava. E quando a poeira assentou, ela viu Lucas segurando a barriga, caindo ao chão, o olhar dele se encontrando em um último instante. Seu grito se perdeu em meio ao pânico. A verdade poderia ter sido revelada, mas agora o horror real estava prestes a começar. Como se o que mais importava se desvanecesse em um piscar de olhos. Nesse momento, o mundo de Mariana virou de cabeça para baixo, e ela percebeu que, enquanto a verdade poderia libertar, também poderia levar a perdas inimagináveis. Além da dor física, havia o grito silencioso da verdade, uma que poderia mudar tudo novamente. E enquanto ela tentava entender o que havia acabado de acontecer, um pensamento assombroso a atravessou. Quem é? Mariana estava paralisada, o olhar fixo em Lucas, a confusão se misturando com o terror que ela sentia. Tudo estava acontecendo muito rápido. O barulho da multidão, o som do tiro ainda ecoando em sua mente. E a imagem de Lucas caindo ao chão. Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. As gêmeas estavam ali do lado, com os olhos arregalados, sem entender a gravidade da situação. Mariana, as meninas precisam saber. Lucas começou, mas sua voz estava fraca. Ele tentava se levantar, mas a dor o impediu. A multidão, agora dispersa, deixava apenas alguns rostos curiosos, todos observando em silêncio a cena que se desdobrava. Fiquem aqui, gritou Wagner, empurrando Mariana para o lado, enquanto se aproximava de Lucas, que gemia de dor. Por que você foi se meter nisso, Lucas? Ele parecia furioso, mas havia um brilho de preocupação em seus olhos. O que você está fazendo com nossas vidas? Tá tudo errado, vocês não entendem. Lucas tentou gritar, mas seu corpo vacilava. O rastro de sangue se formava ao redor dele, e Mariana sentia seu coração acelerar mais a cada segundo. Eu precisava proteger vocês, só que não consegui. Ana, observando de longe, estava em choque. As revelações estavam pesando na mente de todos. O homem de capuz avançou cauteloso,
seu olhar se fixando em Mariana. Você não deve ficar aqui. Temos que sair. O perigo ainda não passou. Sua voz era rouca, mas carregava um eco de urgência que Maria não sabia se poderia ignorar. Quem é você? O que está acontecendo? Mariana perguntou, lutando contra as lágrimas. Cada palavra dela saiu como um sussurro trêmulo. A confusão a consumia. Eu sou parte disso, Mariana. O homem de capuz avançou, fazendo todos ao redor recuarem um passo. Se você não fizer o que eu digo, todos vocês estarão em perigo. Mas enquanto as falas se desenrolavam, algo mudou na atmosfera. Uma leve sensação de movimento, como se uma sombra tivesse se aproximado. De repente, um estrondo. As janelas da padaria estouraram com a violência do impacto, e o grupo foi envolto por estilhaços de vidro. O que quer que estivesse por vir se anunciava como uma tempestade. O que foi isso? Wagner gritou, tentando proteger as gêmeas com seu corpo. Mariana sentiu um frio na espinha. Não havia apenas um, mas vários homens de capuz saindo de dentro do carro. Um deles, com uma expressão de ódio, apontou um revólver para Lucas. Você não deveria ter voltado, Lucas. O homem rosnou. Não, não, gritou Mariana, apavorada. Era como se uma onda de desespero tivesse congelado o tempo. Não faça isso. As palavras saíram como um clamor angustiado. Lucas, em um ato de pura adrenalina, rastejou na direção das meninas. Vocês precisam sair daqui. Ele tentou gritar, mas o som foi abafado por outra explosão de impacto. A tensão crescia, e Mariana sentia o peso da iminente tragédia. Um dos homens olhou diretamente para Mariana, seus olhos escuros brilhando com uma intensidade ameaçadora. Você e suas filhas estão nesse jogo e não têm ideia do que realmente está em jogo. Você ainda não sabe a verdade completa sobre o passado. Mariana sentiu o coração parar. O que você está dizendo? O pânico se transformou em uma frustração insuportável. A dor da perda de um passado que achava que conhecia a atingia com força avassaladora. Você, mãe de Alice e Lara, tem mais segredos do que imagina, ele disse, a voz sarcástica, cheia de desprezo. A multidão começou a murmurar novamente. Todos ao redor tinham se tornado um público involuntário de uma peça horrenda. O medo e a raiva atingiam o clímax. Então, como um golpe direto, o homem de capuz avançou na direção de Lucas. Você é o único que pode decidir o destino delas, Lucas, ele gritou, e nesse instante, tudo parecia cair em um abismo profundo de desespero. Quando a voz de Mariana se rompeu em um grito, uma luz ofuscante apareceu no céu. Uma iluminação que cega tudo ao redor. Era uma luz vindo de um helicóptero, com um som estrondoso que se aproximava. As sombras corriam e, num movimento rápido, todos começaram a se dispersar, como se o terror tivesse se transformado em um chamado para a fuga. Lucas, o que você fez? Foi tudo o que Mariana conseguiu dizer, antes que a verdade estourasse ao redor deles como um balão de ar quente. E quando a poeira assentou, Lucas virou-se para Mariana. No momento mais crucial, deixe-me te contar quem eu realmente sou e quem você realmente é. Mas as palavras se perderam na confusão, e o helicóptero se aproximava, com seus feixes de luz caindo sobre eles, revelando mais do que poderiam imaginar. O tempo parecia parar, e Mariana se perguntou se algum dia saberia a verdade. Mas a única certeza era que havia muito mais a descobrir do que aquilo que estava visível à superfície. E enquanto a luz dançava ao seu redor, a vida que conhecia parecia se desfazer como um sonho distante. Mariana mal podia acreditar no que estava acontecendo. O eco do tiro ainda reverberava em sua mente, e ela ficou paralisada ao ver Lucas, seu antigo amor, caído no chão. O homem de capuz se aproximava, os olhos cheios de determinação. Todos vocês estão em perigo, e não temos tempo a perder. As gêmeas tremiam, segurando a mão da mãe. O desespero estava estampado em seus rostos.
Mãe, o que está acontecendo? Alice perguntou, e Mariana queria poder protegê-las de tudo. Precisamos sair daqui agora, gritou Wagner, puxando as meninas para mais perto. Mas Mariana não conseguia se mover. Lucas, você precisa de ajuda. Ela se agachou ao lado dele, sentindo seu coração acelerar. Estou bem. Só preciso explicar. Lucas sussurrou, sua voz fraca. As meninas. Elas precisam saber que o passado é mais complexo do que vocês imaginam. A tensão aumentou quando o helicóptero sobrevoou de novo, iluminando a cena com sua luz. Mariana, você tem que lembrar. Você é mais forte do que imagina. Lucas insistiu, olhando profundamente em seus olhos. A determinação dele acendia uma fagulha dentro dela. Eu não vou deixar você aqui, ela gritou. Fazer o mundo parecer parar. Mas Lucas forçou um sorriso trêmulo. Eu sempre estarei com você. Proteja as meninas. Elas são tudo. Com um movimento rápido, o homem de capuz apontou para a saída. Estamos sendo rastreados. Vamos agora. Ele não estava apenas pedindo. Ele estava ordenando. Mariana olhou para Lucas, depois para Wagner e as gêmeas. O futuro delas estava sendo decidido naquele instante, e ela precisava escolher. A multidão estava dispersa, mas a adrenalina a fez agir. Vamos! Ela gritou, puxando as gêmeas enquanto se afastavam de Lucas. As palavras dele ecoavam em sua mente, e um aperto no coração a acompanhava. Ao olhar para trás, viu Lucas tentando se levantar, e uma tristeza insuportável invadiu seu peito. Eu irei atrás de você, eu juro! O grupo de homens começou a se dispersar, mas a figura de Lucas, mesmo em perigo, parecia eterna em sua memória. O homem de capuz puxou Mariana para um canto seguro, longe da confusão, e ela sentiu seu coração disparar. Precisamos ir embora, mas você precisa saber, Mariana. Existe uma razão mais profunda para tudo isso. Você e as gêmeas estão ligadas a uma história que ultrapassa tudo. Oh, que história! A pressão em seu peito aumentava, mas não havia como ignorar. O que você está dizendo? Por favor. Eu posso te ajudar a entender, mas não agora. Não podemos ficar. Com isso, o helicóptero começou a manobrar, e uma equipe de resgate começou a descer, pronta para agir. Mas Mariana já havia entendido muito. Algumas verdades não poderiam ser reveladas ali, naquele momento frenético. Ela virou-se para as meninas, Alice e Lara, buscando nos olhos delas a esperança que precisava. Vamos sair daqui, juntas, sempre juntas. E assim correram, se distanciando de uma verdade que ainda precisavam descobrir, mas que poderia esperar. Mariana, movida pelo amor, se tornava a protetora que sempre desejou ser. Enquanto isso, Lucas, mesmo em sua dor, olhou para o céu, onde as luzes do helicóptero começavam a se apagar e a vida continuava na cidade caótica de São Paulo. Ele sabia que aquela não era a última vez que se encontrariam. E com isso, o ciclo de dor e revelação fechou este capítulo, mas deixava a porta entreaberta para novas jornadas. Agora que você chegou até aqui, eu preciso pedir algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É essencial para nós. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que cada um de vocês tenha acesso a mais conteúdo sensacional. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo.